Graça e paz à Igreja do Avivamento. Amém, glória a Deus. Eu queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 5, amém? Deuteronômio, capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 4, depois nós vamos pular para o versículo 22 ao 33, amém? Todo mundo amém? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 5, versículo 1. E chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízo que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-ei e guardá-los-ei para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe. Não foi com os nossos pais que fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Agora nós vamos para o versículo 22. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedras, e a mim mas deu. E sucedeu que, ouvindo a voz no meio das trevas, e vendo o monte ardente em fogo, vos achegaste a mim, todos os cabeças das vossas tribos, e vossos anciãos, e disseste: Eis aqui o Senhor nosso Deus. Nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, que o homem fica vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois que grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que, ouvindo a Deus, a voz do Deus vivente, falando do meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás o que disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos, e o faremos. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: Eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, diz-lhes, tornai-vos as vossas tendas, porém tu está comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos e estatutos e juízos que lhes hás de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei, para possuí-la. Olhai, pois, que façais, como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Amém, irmãos? Se terminasse aqui, nós já teríamos um bom entendimento de muitas coisas lendo esse capítulo, né? Esse capítulo, aqui na minha Bíblia, ele diz a repetição dos 10 mandamentos. Eu intitulei essa minha mensagem como Deus quer um coração obediente. Amém? Eu creio que isso é o que Deus mais quer de nós, né? Um coração obediente. E aqui nós vemos Moisés, ele repetindo tudo que já havia acontecido, né? Toda a lei, todos os estatutos e juízos do Senhor. E a forma como eles foram recebidos por ele.
esse conserto, o povo de Deus, eles tinham um conserto e uma aliança com Deus, amém? Assim como isso perpetua, nós também temos, amém? E aqui, quando Moisés faz esse discurso, ele estava fazendo a uma nova geração. Por isso que diz, né, a repetição. Porque ele estava repetindo isso aqui para uma geração posterior. Não era mais aquela geração que tinha saído lá do Egito. Era uma geração de filhos, né? Não sei se ainda havia alguns vivos, mas era a geração nova. Ele estava repetindo para essa geração de israelitas. Ele estava relembrando novamente os estatutos e juízos para aquele povo. E o principal objetivo de Deus era preparar o povo que ele estava prestes a entrar na terra prometida. Todos nós conhecemos a história, né? Deus ele prometeu uma terra ao seu povo, a terra de Canaã. Então, essa geração ela estava prestes a entrar na terra de Canaã. Aquela geração anterior, por conta da sua rebeldia, né, das suas transgressões, não alcançaram essa graça de entrar na terra. Mas essa daqui, onde é repetida toda essa lei, eles estão caminhando para entrar nessa terra. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é a repetição da lei era proteção para os israelitas não esquecerem da aliança que o Senhor havia firmado com eles. Interessante é que era outra geração, mas o conserto, a aliança era a mesma. E se a gente voltar aí nos primeiros versículos, diz assim: e chamou Moisés a todo Israel e disse: ouve, ó Israel, os estatutos e juízo que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendei-los e guardá-lo-eis para cumprir. Aí lá no versículo 4 ele diz, no versículo 3, não foi com nossos pais que fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos que hoje aqui estamos vivos. Face a face, o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Ou seja, aquilo que foi falado lá atrás era a mesma mensagem para aqueles que estavam vivos naquele dia ali, a qual Moisés estava repetindo. Então era para essa geração também, essa aliança, esse concerto, ele permaneceu, era para eles. E o primeiro versículo, ele diz, né, focando aí nos verbos, né, ele chama para ouvir e ele diz, ouvis, aprendeis, guardá-los-eis para os cumprir. Isso é muito forte, né? Ouvir, aprender, guardar e cumprir. Eles precisavam ouvir, guardar, né? Aprender e também cumprir. Tinha que ser uma sequência. Como isso é importante, né? Ouvir, aprender e cumprir. E Moisés, ele rememora tudo o que aconteceu em Horebe, quando o Senhor fala com eles face a face, no meio do fogo. Ali ele entregou, né, as tábuas com os 10 mandamentos, nós já conhecemos bem essa história. E eu faço uma pergunta, por que foi necessário essa repetição? Por que Moisés repetiu toda essa lei? Por que isso foi necessário? Para eles continuar lembrando de guardar todos os mandamentos do Senhor. Não só esse povo, né? Mas o homem em si, ele se esquece muito fácil. E essa repetição, ela é pedagógica, para que a gente venha continuar guardando, para que a gente venha continuar cumprindo aquilo que está na palavra do Senhor. Foi para essa geração, mas também é para nós. Amém? O homem ele se esquece muito fácil dos ensinamentos de Deus. Deus, em sua palavra, constantemente ele adverte o povo a caminhar na sua palavra. Mas constantemente a gente vê o povo transgredindo. Não é assim? Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver isso sempre essa sequência, né?
Senhor levantava juízes, profetas, reis, né? Sempre líderes para ir advertindo o povo, para ir ensinando, mas o povo sempre ia transgredindo. Isso não é algo só desse tempo, isso não é algo só de hoje, isso é algo desde que Deus criou o mundo, que Deus criou o homem, né? A gente vê isso lá em Gênesis, quando ele cria Adão e Eva, e a gente sabe que Deus ele deu uma ordem àquele casal, né? Que eles poderiam comer livremente de tudo que tinha ali no jardim, mas existia uma árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não deveriam comer. E o que foi que eles fizeram? Eles comeram, né? Eles desobedeceram. Então, isso é algo desde o princípio, né? O homem ele tem esse coração inclinado à desobediência. E isso faz parte da nossa natureza. Nós somos da mesma matéria, amém? Por isso que a palavra do Senhor, ela está constantemente nos relembrando, nos ensinando. Como foi aqui, também isso deve ser aplicado na nossa vida. Amém? Nós precisamos todos os dias ser relembrados. Amém? A gente lê a palavra, a gente conhece as escrituras, a gente conhece ao Senhor, a gente sabe de onde o Senhor nos tirou, o que o Senhor fez por nós, mas rapidamente a gente se esquece, não é assim? A gente tem uma memória muito ligeira para se esquecer de quem é o nosso Deus, do que Ele faz por nós. E como nós podemos ter isso firme na nossa mente, de forma eficaz, para que nós venhamos guardar a palavra do Senhor. Da mesma forma que nós vemos aqui essa repetição, para que aquele povo fosse preparado. A palavra do Senhor hoje, ela também é para que nós venhamos estar nos preparando. Lendo, relendo, meditando, todos os dias nas Escrituras, para que nós possamos fixar isso muito bem na nossa mente. Amém? Nós podemos conhecer muito bem a palavra, mas se nós não estiver tendo este contato, nós vamos nos distanciando e nos esquecendo. Não é assim? Ou só eu sou assim? Né? Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, saber vários textos na sua mente decorado. Mas às vezes a gente esquece de pôr em prática. A gente, em determinadas situações da nossa vida que nós estamos vivenciando, se a gente não estiver isso muito vivo dentro de nós, impresso no nosso coração, a gente vai se esquecer. Por isso que a gente precisa, né, constantemente estar relembrando, amém? Para que isso fique bem firme na nossa mente e a gente permaneça guardando a palavra do Senhor. Durante esse discurso aqui de Moisés também, ele relata, né, sobre a manifestação no monte e a entrega das tábuas com os 10 mandamentos. Eu não li, né, mas esse capítulo 5 ele faz toda a repetição aqui dos 10 mandamentos. E quando ele faz ali, quando Deus ele se manifesta, o povo ele temeu a manifestação de Deus. Né? O texto vai relatar que o povo teve medo. Por quê? A manifestação de Deus foi muito poderosa, realmente, né? A Bíblia fala de fogo, de nuvem de escuridade, né? De trovões. E Deus, ele se manifesta ali no meio daquela nuvem de escuridade, no meio daquele fogo. E o povo, ele teme. Eles reconhecem ali que era um Deus poderoso e santo. E eles têm medo. Eles pedem para que Moisés, ele possa ali se aproximar e mediar, né? Não, nós não podemos nos aproximar desse Deus tão poderoso, tão santo e permanecermos vivos. Reconheceram ali, né, que eram indignos de estar na presença do Senhor. E tiveram medo, pediram que Moisés fosse mediar, né? Vai lá tu e fala com Deus e depois tu repete as palavras do Senhor para nós. Mas nós não podemos nos achegar.
E quantas coisas nós podemos aprender com essa passagem? O povo teve medo da manifestação de Deus, isso era algo compreensível, né, porque eles eram pecadores, mas isso não era o que Deus queria daquele povo. O que realmente Deus queria daquele povo era o temor, né? E temor é diferente de medo. Ter medo é algo que afastou aquele povo de Deus, mas temer não nos afasta de Deus. Temer nos aproxima de Deus. E que o povo, o que Deus queria daquele povo era que o coração deles fosse temente, e não que eles tivessem medo da sua manifestação gloriosa. Mas o que aconteceu é que eles tiveram medo. Amém? Eu fiz aqui algumas anotações. Na verdade, nós precisamos ser reverentes, ter temor, mas não medo que nos afaste da presença de Deus, como aquele povo, né? Aquele povo teve medo da presença de Deus, mas o coração deles não estava temente a Deus. Eles não estavam realmente inclinados a obedecer ao Senhor. Por isso que eles tiveram medo de estar ali diante dele. E eles pedem nessa mediação. Eles tiveram pavor, né, da presença divina e gloriosa de Deus. E trazendo isso para as nossas vidas, muitos têm uma religião e um relacionamento superficial com Deus. Esse povo, talvez eles conheciam, né? Com certeza eles conheciam toda a lei ali. Eles eram pessoas que tinham entendimento, mas não tinham um relacionamento profundo. E muitos também estão assim, tendo apenas uma religião e um relacionamento superficial, mas não tem aproximação, não tem profundidade com Deus. Outros respeitam o poder e a santidade de Deus, mas não quer se achegar a Deus, né? Quantas pessoas também estão assim, realmente reconhecendo que o nosso Deus é santo, que o nosso Deus é poderoso, mas não quer se achegar a Ele. Porque se achegar a Deus requer algumas coisas de nós. Se achegar a Deus requer que nós venhamos tomar algumas atitudes. E às vezes é mais fácil, né, nós permanecermos num lugar de comodidade do que realmente se chegar a Ele. Outros fogem da presença de Deus por não querer ser confrontados. Porque a presença de Deus, ela nos confronta. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais confrontados nós seremos. A palavra do Senhor, o próprio Deus, ele é luz, né? E quanto mais nós nos aproximamos dessa luz, mais o nosso coração é revelado. E isso confronta a nossa alma. E muitos não querem esse relacionamento também. Preferem um relacionamento superficial, como eu falei. Muitos querem ter um relacionamento com Deus mediado, como o povo aqui, né? Eles pedem que Moisés vá lá, medie com Deus por eles, porque eles mesmos não se acharam capazes de estar diante da presença do Senhor. E quantos também estão assim, né? Não se aproximam de Deus, mas quer que alguém faça por ele, alguém ore por ele, né? Muitos dependem de alguém para ter um relacionamento com Deus, como líder, um pastor, ou um profeta, ou alguém que tem uma palavra profética, alguém que coloque a mão na sua cabeça e ore. Várias formas, mas não quer verdadeiramente ter um relacionamento com Deus. E o que nós podemos aprender com esse ponto é que o verdadeiro temor, ele não nos afasta de Deus, ele nos aproxima e nos transforma. Esse era o temor requerido por Deus aqui.
Deus, ele queria que o povo temesse, tivesse essa aproximação e esse coração voltado para ele. Porque o Senhor só pode transformar os corações que se aproximam, não os que recuam, né? Então, o nosso Deus não é para que nós tenhamos medo, mas para que nós tenhamos temor. Porque o temor é diferente do medo. O medo afasta, mas o temor aproxima. Quanto mais eu temo ao Senhor, mais eu vou querer estar perto do Senhor. Mais eu vou querer ter um relacionamento mais profundo. Mais eu vou querer buscar estar com o Senhor. Amém? E o terceiro ponto. Deus deseja um coração que tema e obedeça continuamente. A gente vê no versículo 27, diz assim: chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e faremos. Aqui o povo se comprometem a obedecer, né? Eles se comprometem a obedecer. Vai lá e ouve as palavras de Deus e nós vamos fazer tudo conforme o Senhor falar. Mas no versículo 29, Deus revela que o coração deles não eram dispostos a permanecer em obediência. E esse versículo 29, ele é muito profundo. Diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse e guardasse todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Que profundo, né? O Senhor, ele conhecia o coração do povo e ele sabia que o coração deles não estava realmente voltados para Deus, para permanecer em obediência. Eles prometeram ali, né, que se Moisés fosse lá, recebesse as palavras, eles iam obedecer e caminhar como ele falasse. Mas o Senhor disse que aqui nos dá a entender que eles não tinham esse coração para permanecer em obediência. Deus, ele deseja uma obediência constante. Aqui o povo prometeu a obediência, mas porque estava atemorizados, né? Não queria ali se aproximar. Então, a obediência que Deus requer que seja uma obediência constante, não por medo, mas por amor, verdadeiramente, por reverência ao nosso Deus, né? O verdadeiro temor, ele é reverente sim a Deus, mas ele também é acompanhado de obediência. Então é isso que Deus deseja, né, de nós. Deus queria que o povo temesse e guardasse os seus mandamentos, não somente para cumprir regra, como algo que lhes era imposto. Eles tinham uma lei, eles tinham os estatutos, eles conheciam. Mas Deus não queria só que eles cumprissem aquilo ali. Deus não queria que eles só cumprissem uma regra, aquilo que estava sendo imposto sobre eles. Mas Deus queria realmente que o coração deles se inclinasse para Deus. Se eles guardassem os mandamentos, nós vemos que nos últimos versículos, quem ia ser beneficiado em guardar os mandamentos? Deus, ele continuaria sendo Deus, como sempre ele é Deus. Mas quem é que ia ser beneficiado? O próprio povo, né? E o Senhor, ele fala tudo isso para que eles fossem preparados para caminhar diferente dos seus antepassados. Para não errar nos mesmos pontos que os antes deles, seus pais erraram. E Deus queria que quando eles entrassem naquela terra, eles fossem bem-sucedidos, né? Que eles fossem abençoados naquele lugar, que eles prosperassem naquele lugar, mas eles deviam obedecer. Porque sem obedecer os mandamentos do Senhor, não iria haver essa bênção, né? E Deus, ele estava preparando aqui o povo, porque eles tinham essa promessa, eles estavam ali prestes já a entrar na terra prometida.
Então, eles iriam sim ser abençoados se eles ouvissem essas palavras e colocassem em prática. Vemos que Deus não quer somente promessas, quer que nós o amemos, que sejamos comprometidos com a sua palavra. Não quer apenas que sejamos conhecedores, porque esse povo já era conhecedor, eles já conheciam a lei, eles estavam apenas tendo uma nova releitura daquilo que eles já conheciam, eles estavam apenas sendo relembrados daquilo que eles já sabiam. Então, o conhecimento só em si ele não é suficiente, né? Quantas vezes nós vemos pessoas tão conhecedoras, né, que falam tão bem das Escrituras, mas às vezes não vivem, não obedecem, não cumprem os mandamentos. Então, o conhecimento em si apenas, ele não é suficiente. Ele precisa ser acompanhado da prática, através da obediência. Que não sejamos intensos apenas momentaneamente. Às vezes nós nos empolgamos, né, com a palavra de Deus, com o momento de adoração, mas Deus, ele requer muito mais das nossas vidas. Deus, ele não olha só o momento, né? Ele vê a constância do nosso coração. A gente vê que rapidamente o povo disse que ia guardar, mas Deus vê que aquilo não era permanente no coração deles. Então, Deus, ele requer de nós constância, e não somente momentos. Que não venhamos também a mediar um relacionamento com ele, mas que a cada dia nós possamos ter um relacionamento pessoal. Que nós não venhamos ter um relacionamento com Deus através de outras pessoas, mas que a gente possa ter um verdadeiro relacionamento com o Senhor, por nós mesmos, que nós venhamos ter essa disponibilidade, né, de buscar o Senhor, de estar na presença do Senhor, de temer o Senhor, de ter um coração realmente voltado para Deus. E não somente como aquele povo, né, que eram inconstantes, que não permaneciam em guardar a lei do Senhor, mas que diante das circunstâncias do que eles passavam, muitas vezes se rebelavam, transgrediam os mandamentos do Senhor. Que nós possamos ser constantes em obedecer. Amém? 3 coisas que eu quero que focar, né, que fique fixada na nossa mente nessa noite. Que nós devemos repetir e relembrar sempre da aliança que nós temos com Deus. Assim como nós vemos aqui, através desse texto, o que aconteceu aqui, né, de Moisés, ele relembrar aquele povo da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor, como eles deveriam andar, como eles deveriam se comportar, o que ia acontecer, né, se eles assim procedessem. Que a gente possa sempre repetir e lembrar também que a gente tem também um conselho, que a gente tem também uma aliança e que a gente precisa viver de acordo com aquilo que está na sua palavra, com aquilo que Deus ele nos ensina. E nos aproximar de Deus para sermos transformados. Não tem outra forma, né, de nós sermos transformados se não for nos aproximando do Senhor. Se não for tendo esse relacionamento pessoal com Deus, o nosso coração ele não pode ser transformado. Só quando nós nos aproximamos, quando nós nos achegamos ao Senhor, é que verdadeiramente o nosso coração ele é transformado. E também que sejamos constantes na obediência, porque não é só aceitar o Senhor, né? Nós precisamos permanecer obedecendo até o fim. A palavra do Senhor diz que é aqueles que perseverar até o fim. Não adianta nós vivermos 50% da nossa vida em obediência e o resto não, é até o fim. Né?
Então a gente deve permanecer, ser constante em obedecer ao Senhor. Amém? Eu já estou quase finalizando, amém? Bem rápido. Aqui a gente viu, né, acerca da lei, acerca da repetição dos estatutos e juízos do Senhor, acerca do que o Senhor estava querendo relembrar o povo. E a gente sabe que tudo que está contido aqui é válido, né? Foi válido para esse povo, é válido para as nossas vidas. Quando Jesus veio, ele não veio abolindo a lei, né? Muito pelo contrário, ele veio fazer cumprir. Paulo, lá em Romanos 7,12, ele diz que a lei ela é santa, justa e boa. A lei ela revela o caráter de Deus, ela mostra o padrão correto e ela aponta o caminho certo. Isso é o que a lei representa. Então, ela é boa, ela nos instrui, né? Mas nós vemos aqui que o povo, ele tinha um coração muito inclinado, assim como nós ainda permanecemos tendo a incorrer no erro, a falhar, a transgredir, a pecar contra o Senhor. Mas hoje nós estamos numa época da graça. O que esse povo não teve, nós temos a mais. Porque Jesus, ele veio. Né? E eu queria que você abrisse em Ezequiel 36, 26 e 27. Amém? O 26 e o 27 diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os observeis. Amém? Então isso é para os nossos dias, né? Nós vemos a recitação de uma lei que foi escrita em tábuas de pedra, mas agora a lei ela está no nosso coração, escrita no nosso coração. A vinda de Jesus, ela nos habilita a ter um coração regenerado e transformado. Aquilo que não foi possível na lei é possível em Cristo. Amém? Então, nós temos uma vantagem muito maior do que quem viveu na época da lei, porque nós temos o nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém? Que nos habilitou a verdadeiramente ter um coração regenerado, a cumprir a palavra. Porque o grande mandamento, ele resume toda a lei, qual é? Amará o Senhor, né, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz que isso resume toda a lei. Então, Cristo, ele trouxe essa salvação. O Espírito dele nos capacita a cumprir essa lei através do maior mandamento, que é o amor. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nessa noite, amém? Para nós encerrarmos o culto orando. E eu queria dizer também, nessa noite, né? Que assim como aquele povo, eles tinham uma promessa, né? Assim como Deus tinha
prometido uma terra boa a eles e desejava que eles fossem bem-sucedidos nessa terra. E ele preparou em todo o tempo esse povo, mostrando ali as verdades dos seus estatutos, dos seus juízos, da sua lei. O Senhor também, Ele tem uma terra para nós, amém? Nós não somos daqui. Nós temos um lugar preparado por Deus nos esperando. E assim como Deus, Ele sempre requereu a obediência do seu povo, conosco também não é diferente. Apesar de hoje nós termos a graça, nós temos um favor imerecido, a salvação, nós também precisamos permanecer obedecendo. Amém?